A porta da sala de reuniões da escola primária de São Domingos, em Lisboa, fechou-se com um baque seco na cara de Letícia Ferreira e a voz da diretora cortou o ar como uma lâmina. Senhora Ferreira, lamento, mas apenas a mãe biológica pode participar nesta reunião de pais. A senhora não deu à luz à Clara, por isso não tem lugar aqui. Letícia ficou imóvel, o convite amarrotado na mão, enquanto pais desconhecidos murmuravam atrás dela, olhares curiosos e julgadores cravando-se nas suas costas. O coração dela acelerou tanto que quase doía. Inês, ao seu lado, apertou-lhe o braço com força, mas a diretora já virava costas, deixando-as ali, expostas, como se o amor de 8 anos não valesse nada. Letícia saiu para o corredor frio da escola, o eco dos seus passos misturando-se com o riso distante das crianças no recreio. Isto não pode ficar assim, murmurou Inês, a voz trêmula mas decidida. Vamos lutar. A Clara é nossa filha, ponto final. No carro, enquanto atravessavam as ruas estreitas de Alfama sob o sol de outono, as memórias invadiram Letícia como uma maré. 15 anos antes, em Coimbra, o mundo parecia outro. Ela, com 23 anos, cabelo comprido e olhos cheios de sonhos, conhecera Inês numa aula de literatura portuguesa. Inês, com o seu sorriso fácil e o cabelo castanho ondulado, sentara-se ao lado dela no primeiro dia e perguntara simplesmente: gostas de Camilo Castelo Branco ou achas que é demasiado dramático? O riso delas ecoara pela sala antiga da universidade. As semanas seguintes foram um turbilhão secreto. Passeios ao longo do rio Mondego ao fim da tarde, mãos que se tocavam por acidente e depois de propósito, o primeiro beijo roubado num café escondido atrás da Sé Velha, sob chuva miúda. Tu és o meu tudo, sussurrava Inês, o rosto iluminado pela luz fraca de um candeeiro. Letícia sentia-se viva pela primeira vez. Mas a família em Beja era outra história. A mãe encontrou uma carta escondida na mala durante uma visita de fim de semana. O pai, homem rígido de bigode grisalho e fé católica inabalável, explodiu. Isto é uma aberração. Vais destruir o nome da família. A pressão foi implacável. Telefonemas diários, ameaças de cortar o apoio financeiro, a mãe a chorar ao telefone. Pensa nos teus irmãos, na aldeia toda a falar. Letícia cedeu. Numa tarde cinzenta em Sintra, enfrentou Inês no parque, as palavras saindo como veneno. Foi um erro. Eu não sou assim. Desculpa, Inês, mas acabou. O rosto de Inês desfez-se. Mentiste-me todo este tempo? Letícia virou costas e correu, o peito rasgado. De volta ao presente, Letícia estacionou o carro perto de casa. Clara, com 8 anos, olhos curiosos iguais aos de Inês, abriu a porta a correr. Mamã Letícia. Como foi a reunião? A professora disse que ias contar a história da família. Letícia engoliu em seco e abraçou a filha com força. Problemas de adultos, querida. Mas vamos resolver. À noite, na cozinha pequena com vista para o Tejo, Inês e Letícia sentaram-se à mesa. Amanhã vamos ao advogado. Isto é discriminação pura, disse Inês. O telemóvel tocou. Era a mãe de Letícia, a voz carregada de julgamento. Ouvi o que aconteceu na escola. Eu avisei-te, filha. Este estilo de vida não é natural. A Clara merece uma família como deve ser. Letícia fechou os olhos, a culpa antiga a subir como baile. A Clara tem uma família, mãe. Nós amamo-la mais do que tudo. Mas a dúvida já estava plantada. No dia seguinte, o advogado ouviu-as com atenção no escritório moderno do Chiado. Têm casamento legal desde 2018. A lei reconhece-vos como mães iguais. Vamos ao tribunal. A notícia espalhou-se depressa. Mensagens anónimas no grupo de pais da escola, olhares na mercearia, sussurros na rua. Aquela que não deu à luz será que tem direito? Letícia sentia-se exposta, como se o passado que enterrara estivesse a abrir caminho para a luz. Naquela noite, deitada ao lado de Inês, as lágrimas vieram silenciosas. E se eles tiverem razão? E se eu não for suficiente porque um dia neguei quem era? Inês beijou-lhe a testa.
Tu és mais do que suficiente. Mas vamos provar a todos. O sono demorou a chegar e os sonhos trouxeram Coimbra outra vez, o riso de Inês, o cheiro a livros antigos e o sabor amargo da traição que Letícia cometera contra si própria. A sala do tribunal em Lisboa estava cheia de uma tensão palpável quando Letícia e Inês entraram, de mãos dadas, Clara deixada com a avó de Inês. A juíza Helena Santos, mulher de 50 anos com óculos finos e expressão serena, olhou por cima dos papéis. O advogado da escola, enviado pela Associação de Pais Conservadora, começou: meritíssima, a política da escola é clara. Reuniões de pais são para progenitores biológicos ou adotivos legais. A senhora Ferreira não deu à luz à criança e a família biológica da senhora Mendes apoia esta posição. Letícia sentiu o estômago contrair. A família biológica era a sua própria mãe e o irmão, sentados do outro lado, rostos fechados. O primeiro testemunho foi da diretora da escola, voz trêmula. Recebemos queixas. Pais preocupados com o exemplo para as crianças. Inês apertou a mão de Letícia por baixo da mesa. Os pensamentos de Letícia voaram outra vez para 2007. Depois da separação de Inês, o casamento arranjado com um colega de trabalho em Lisboa foi um desastre. 2 anos de fingimento, noites vazias, a depressão a crescer como sombra. O divórcio viera como libertação, mas a culpa por ter magoado Inês nunca desaparecera. Anos depois, em 2016, num café em Porto durante uma conferência, os olhos delas cruzaram-se outra vez. Inês sorriu, hesitante. Ainda gostas de Camilo? O reencontro fora lento, cauteloso, cheio de conversas até de madrugada. Eu nunca deixei de te amar, confessara Inês. Letícia chorara pela primeira vez em anos. Decidiram ter Clara. Inês carregou a gravidez com alegria e Letícia jurara ser a mãe que o passado lhe negara ser. No tribunal, o irmão de Letícia subiu ao banco das testemunhas. A minha irmã já negou a própria natureza uma vez. Como podemos confiar que agora é estável para educar a criança? As palavras caíram como pedras. Letícia sentiu o rosto arder. A sala murmurou. Inês levantou-se de repente. Meritíssima, isso é passado. Letícia é a mãe que acorda todas as noites quando Clara tem pesadelos, que ensina a andar de bicicleta no Parque das Nações. A juíza pediu silêncio. Letícia, por sua vez, falou com voz trêmula. Eu errei há 15 anos. Tive medo. Mas hoje escolho o amor todos os dias. O advogado adversário sorriu. Medo? Ou fraqueza? O dia terminou com a sala em ebulição. Do lado de fora, jornalistas esperavam. Uma vizinha de Alfama gritou, vergonha para a escola. Mas outras vozes ecoavam o contrário. Em casa, Clara perguntou outra vez, por que é que as pessoas dizem que tu não és minha mãe? Letícia ajoelhou-se. Porque algumas pessoas têm medo do que não entendem. Mas eu sou tua mãe no coração, para sempre. Naquela noite, Letícia e Inês discutiram pela primeira vez em meses. Porque nunca me contaste tudo sobre o teu passado com a tua família? Perguntou Inês. Letícia baixou os olhos. Tinha vergonha. Temia que me visses fraca. O silêncio entre elas era pesado, mas o beijo de boa noite trouxe uma centelha de esperança. O julgamento continuaria amanhã e Letícia sabia que o confronto maior ainda estava por vir. O terceiro dia no tribunal começou com testemunhas da comunidade. Uma professora da escola, amiga de Inês, defendeu. Vi Letícia ajudar na festa de Natal, a ler histórias, a ser mãe em todos os sentidos. Mas o padre da paróquia de Beja, chamado pela família de Letícia, falou com voz grave. A Bíblia é clara sobre a família tradicional. Letícia sentiu-se pequena outra vez. Durante o intervalo, no corredor, a mãe aproximou-se. Filha, volta para casa. Deixa esta loucura. Letícia olhou-a nos olhos. Mãe, a loucura foi negar quem eu sou durante anos. Os flashbacks continuavam a invadir. Depois do reencontro em 2016, o namoro fora bonito mas marcado por sombras.
Inês contara como sofrera após a separação, meses de terapia, viagem à Espanha para curar o coração. Eu quase desisti de amar, confessara. Letícia carregava aquela culpa como uma pedra no peito. A decisão de ter Clara fora um recomeço. A gravidez de Inês, as consultas juntas, o nascimento no Hospital de Santa Maria com Letícia a segurar a mão dela. O primeiro choro de Clara unira-as para sempre. Mas agora, no tribunal, a culpa regressava mais forte. À tarde, o advogado de Letícia apresentou documentos, certidão de casamento, declarações de professores, fotos de família em Sintra, no Douro, no Natal. O amor não se mede por ADN, argumentou. A juíza ouvia atentamente. Do lado oposto, o irmão de Letícia insistiu, ela já traiu a própria identidade uma vez. Quem garante que não volta a acontecer? Letícia levantou-se sem pedir. Meritíssima, eu traí-me a mim própria por medo. Mas aprendi. Hoje luto por esta família. A sala ficou em silêncio. Inês sorriu-lhe, orgulhosa. À noite, em casa, Clara desenhou 3 figuras de mão dada, mamã Letícia, mamãe Inês e eu. Letícia chorou em silêncio no quarto. Inês abraçou-a, o passado não define o presente. Mas tens de o enfrentar de vez. Letícia acenou. Pela primeira vez, sentiu que a redenção começava a desenhar-se, lenta e dolorosa, como o amanhecer sobre o Tejo. O confronto explodiu no 4º dia. A juíza chamou Letícia ao banco. Conte-nos, na sua voz, o que significa ser mãe para si. Letícia respirou fundo. Ser mãe é estar presente quando a Clara tem febre às 3 da manhã, é ensinar-lhe que o amor não tem regras, é escolher todos os dias apesar dos medos. Mas o advogado adversário atacou, e o seu passado de negação? Não prova instabilidade? Letícia olhou para a família. Prova que tive medo. Mas o medo não me define mais. Em casa, a discussão com Inês foi dura. Tu escondeste-me partes importantes. Como posso confiar plenamente? Gritou Inês. Letícia respondeu com lágrimas, porque tinha vergonha de te ter magoado tanto. Clara ouviu da porta e correu para os braços delas. Não briguem. Eu amo as duas. O abraço das 3 foi o ponto de viragem. No tribunal, testemunhas da escola continuaram. Uma mãe conservadora disse, não quero que minha filha pense que 2 mulheres são normais. A sala agitou-se. Letícia sentiu a raiva crescer, mas também a compaixão. O passado ensinara-lhe que o julgamento vinha do medo alheio. À noite, caminharam pelas ruas de Alfama, Clara adormecida ao colo de Inês. Letícia sussurrou, amanhã acaba. E eu vou ser a mãe que mereces. Inês beijou-a. O vento do rio levava as palavras como promessa. O clímax chegou no último dia. Letícia pediu para falar livremente. De pé, voz firme apesar das lágrimas, eu neguei o amor há 15 anos por medo da família, da aldeia, da igreja. Magoei Inês, magoei-me a mim. Mas hoje, perante todos, afirmo, o meu amor por Inês e por Clara é verdadeiro. Não biológico, mas mais real do que muitos. Se isso me desqualifica, então julguei-me. Mas não julguei a nossa filha. A sala ficou em silêncio absoluto. Inês chorava. A juíza tirou os óculos, pensativa. O advogado finalizou os argumentos. A família de Letícia baixou os olhos pela primeira vez. Quando a juíza se levantou para a sentença, o ar parecia elétrico. Após ouvir todas as partes, esta corte reconhece Letícia Ferreira e Inês Ramos como mães plenas de Clara. Qualquer discriminação baseada em biologia ou orientação será considerada inconstitucional. O amor constrói famílias, não o ADN. A juíza bateu o martelo. Imediatamente, toda a sala se levantou num aplauso estrondoso que ecoou pelas paredes antigas do tribunal. Jornalistas filmavam, amigos abraçavam Letícia e Inês. Clara, trazida pela avó de Inês, correu para os braços delas.
Mamã Letícia, agora toda a gente sabe que és minha mãe. Letícia riu entre lágrimas. Do lado oposto, a mãe dela aproximou-se devagar. Talvez eu tenha errado também. O abraço foi hesitante, mas real. Dias depois, caminharam as três pelo mirador da Senhora do Monte, o pôr do sol pintando Lisboa de ouro. Letícia olhou para Inês, obrigada por me dares uma segunda oportunidade. Inês sorriu. O amor verdadeiro não conta erros, conta escolhas. Clara correu à frente, rindo. O passado ainda doía, mas já não controlava. A família estava inteira, mais forte. Pode o amor negado por pressão familiar ser verdadeiramente redimido, ou as cicatrizes definem-nos para sempre? Verdadeiro ou falso?